Você viu? É claro que eu vi. O que é isso? Na cidade, Peter segue sua rotina diária com sua esposa Alice e suas duas filhas. Uma noite, ele está olhando pela janela quando uma luz brilhante aparece no céu. De repente, objetos em chamas começam a cair e matar todas as pessoas nas ruas enquanto elas tentam fugir. Quando o prédio também é atingido, Peter acorda e percebe que era um pesadelo. Isso tem acontecido há semanas, e Alice pede para ele ver um médico porque a família está preocupada, mas ele diz que pode resolver isso sozinho. Alice fica frustrada e aponta que ele a acorda toda vez que tem um pesadelo. Então, ele não é o único lidando com a falta de sono. Na manhã seguinte, Peter promete à sua filha Lucy sair do trabalho mais cedo para que possam ir ao pier. Ele também concorda em dar uma festa amanhã para celebrar a promoção de Alice. Então, Peter entra no elevador para ir trabalhar e sua filha Hannah está atuando como operadora por diversão. O vizinho deles, Ray, também se junta a eles. Então, Peter tem que esperar ele sair para se desculpar com sua filha por estar ausente ultimamente. No caminho para o trabalho, Peter nota um prédio de forma estranha e não sabe se é real ou se está vendo coisas. Na fábrica, ele está no meio de manusear alguns equipamentos quando uma de suas mãos começa a tremer. De repente, ele vê sangue nela e tem uma visão em que está espancando alguém no chão. Ele sai dessa visão quando ouve o equipamento falhando, causado por sua distração. Seu chefe, David, percebe isso e recomenda uma boa clínica, mas Peter insiste que está bem. No entanto, ele aproveita a oportunidade para perguntar se pode sair mais cedo, e David concorda em troca de Peter prometer que irá à clínica. Enquanto isso, Alice está indo muito bem no trabalho, e seu chefe quer trazê-la para outro projeto, mas ela recusa para poder sair mais cedo e ficar com sua família. Depois de obter o número de telefone da clínica com David, Peter começa a se preparar para sair. Ele nota uma luz piscando na mesa e, de repente, mais visões tomam conta de sua mente. Ele se vê consertando uma luz enquanto ouve uma pessoa na TV falando sobre dar a um certo grupo uma chance de beneficiar o planeta. No entanto, outra pessoa diz que eles não têm direitos e que se levantarão contra a humanidade. A visão mostra pessoas em um protesto nas ruas com cartazes que dizem que a Terra é para os humanos. Então objetos em chamas aparecem no céu e começam a matar pessoas. Peter cai quando o prédio é atingido, mas ainda corre porque vê invasores no corredor atirando nas pessoas. Quando Peter encontra Alice escondida, ele acorda e se vê no chão da fábrica. Para o choque de Peter, ele deve ter ficado inconsciente por um tempo, porque está atrasado para o encontro com sua família. Enquanto ele sai correndo, ele nota uma luz aparecendo no céu e pergunta a outras pessoas sobre isso, mas ninguém mais vê. Nesse momento, ele vê um telescópio em uma vitrine e decide comprá-lo. Em casa, Alice tenta inventar uma desculpa para Peter, mas as meninas não acreditam e ainda estão desapontadas. Quando Peter finalmente chega, ele tenta se desculpar, no entanto, Alice está furiosa e continua repreendendo-o. Peter não tem escolha, a não ser admitir que desmaiou no trabalho. No entanto, Lucy é acordada pela briga deles, e Alice tem que ir cuidar dela. Naquela noite, Peter sonha novamente com a invasão. E desta vez ele vê Lucy chorando ao lado de seus pais mortos, implorando para que eles acordem. De repente, Hannah aparece com uma arma, apenas para Peter acordar e olhar para o número da clínica. No dia seguinte, Peter tenta falar com suas filhas, mas Hannah sai do quarto. Lucy também está com raiva, mas pelo menos Peter consegue se desculpar com ela e consertar seu macaco falante quebrado. Antes de sair para o trabalho, Peter diz a Alice que ligou para o médico para marcar uma consulta, o que lhe dá esperança. Mais tarde, na clínica, Peter conhece um outro paciente, que revela que está tendo as mesmas visões. O cara acredita que algo grande está por vir, e que as pessoas na clínica apagam seus pensamentos para impedir que a sociedade entre em caos. Então, o homem vai para sua consulta e Peter começa a ter visões novamente. Ele vê a cidade destruída e um grupo de sobreviventes armados sendo guiados por David, que oferece a fábrica como base. Começando a entender o outro paciente, Peter decide sair da clínica sem ver o médico. Quando chega em casa, ele diz a Alice que acha que suas visões estão avisando sobre um desastre iminente e que ele pulou o médico, deixando Alice muito desapontada. Naquela noite é a festa de Alice, mas em vez de socializar, Peter escolhe ficar na varanda com seu telescópio, esperando o pior. Quando a festa está chegando ao fim, Ray vem dizer a Peter que ele deveria se concentrar em sua família. De repente, eles ouvem alguns ruídos estrondosos e o céu se ilumina com objetos brilhantes caindo.
Para o choque de Peter, Ray também pode ver. Quando Alice e a esposa de Ray se juntam a eles, um drone passa voando e colide com um prédio, causando uma enorme explosão que envia ondas de choque pela cidade, destruindo-a. O grupo de Peter é jogado contra a janela e cai dentro do apartamento. Eles rapidamente se recuperam e olham para fora para descobrir que estão sob ataque, assim como nas visões de Peter. Aterrorizados, eles correm de volta para dentro e começam a procurar seus filhos. Lucy está escondida debaixo da mesa, mas Hannah saiu com a filha de Ray para brincar na casa deles. Peter sai correndo do apartamento para encontrá-la e é cercado por muitas pessoas correndo em pânico enquanto continuam ouvindo explosões do lado de fora. Quando Peter entra no apartamento de Ray, ele fica chocado ao ver uma aeronave estranha na janela que desencadeia suas memórias, então ele congela. A aeronave está prestes a bem abrir fogo, mas felizmente Ray arrasta Peter para longe a tempo. Eles correm para se esconder em outro quarto, e depois que a aeronave vai embora, Ray diz que não encontrou as meninas em sua casa. Em seguida, os homens correm para o elevador e trabalham juntos para abri-lo à força, apenas para encontrar um corpo dentro. Quando abrem o outro, vêm-no no andar abaixo, então descem cuidadosamente nele e abrem a escotilha para finalmente encontrar suas filhas. Enquanto os caras ajudam as meninas a sair, a energia acaba no prédio. No apartamento, Alice e Lucy se agarram uma à outra, escondidas debaixo da mesa, enquanto a aeronave passa com sua luz de busca. Felizmente, a dupla não é encontrada. Na escada, Peter faz uma pausa para espiar por trás da porta e descobre que um soldado invasor está agora nos corredores. Eles imediatamente correm para cima e cada família retorna ao seu próprio apartamento. Peter diz a Alice que esse caos corresponde às suas visões e ele se lembra das palavras de David, dizendo que eles deveriam se esconder na fábrica. No entanto, eles ainda podem ouvir pessoas sendo baleadas nos corredores. Então, por enquanto, movem alguns móveis para barricadar a porta e fazem as meninas se esconderem no armário do quarto. De repente, alguém começa a bater na porta. Então Peter e Alice usam todas as suas forças para mantê-la fechada. Ao mesmo tempo, Lucy percebe que perdeu seu macaco e vai procurá-lo debaixo da mesa. Nesse momento, o soldado no corredor atira na porta, mas felizmente o casal se abaixa a tempo. Então, o soldado começa a fazer buracos na parede. Então, o casal corre para o quarto para se esconder e descobre que Lucy está desaparecida. Quando o soldado entra, ele ouve o brinquedo de Lucy e se aproxima, apenas para olhar para ela, como se estivesse chocado com o que vê. Ele tenta tocá-la, mas Peter chega e o chuta. Então, eles começam a lutar, e depois de muita luta, Peter rouba a arma do soldado, mas não consegue usá-la. Enquanto a luta continua, Alice aparece na porta e chama Lucy para levá-la de volta ao quarto. O soldado domina Peter e tenta esfaqueá-lo, mas antes que a faca possa alcançá-lo, Alice atinge o cara para fazê-lo cair. Então ela começa a espancá-lo e o nocauteia, só parando quando Lucy chama por ela. Depois, a família sai com as armas do soldado e se esgueira pelos corredores enquanto desvia de vários corpos. Eles descem as escadas enquanto continuam a ouvir gritos e explosões, então Peter vai primeiro para o telhado por segurança. De repente, ele é atacado por alguém, mas desvia a tempo e percebe que é Ray. Ambas as famílias se reúnem e olham para a cidade. Está em chamas enquanto as aeronaves procuram a área com suas luzes. Uma aeronave de repente destrói o prédio vizinho e o grupo de Peter imediatamente se esconde para evitar ser visto. A aeronave vai embora depois de não encontrar ninguém e o grupo concorda que não pode ficar ali. Então, eles sobem no elevador do limpador de vidros. Eles mal descem alguns andares antes que um dos suportes quebre, forçando-os a entrar em um apartamento pela janela. O elevador cai logo depois que a última pessoa sai dele. Enquanto isso, o soldado acorda e ativa o rastreador em sua arma para procurar os sobreviventes. No novo apartamento, Peter examina a arma e descobre que ela tem um gatilho biométrico que só pode ser disparado pelo seu dono. O grupo discute o que fazer e Peter mais uma vez menciona a fábrica, dizendo que foi construída como uma fortaleza. Ainda há soldados nas ruas, então Alice fala sobre um túnel a alguns quarteirões dali que poderia levá-los diretamente à fábrica. Nesse momento, os invasores atiram no apartamento e todos são derrubados pela explosão. Alice corre para proteger suas filhas, mas a filha de Ray corre para procurar seu pai, que já está morto. Sua mãe a agarra antes que ela caia em uma cratera no chão, e a aeronave aparece novamente, abrindo fogo. Peter arrasta sua família para fora do apartamento, enquanto ouve como a esposa e a filha de Ray são mortas. No corredor, a família de Peter vê mais 2 soldados e se esconde atrás de uma parede. Peter pega alguns fios do chão e os usa para mexer na arma, contornando sua autenticação biométrica. Quando os soldados se aproximam, Peter consegue abatê-los rapidamente em sucessão. Então a família sai do prédio, encontrando as ruas cheias de destroços e chamas. Eles podem ver mais soldados trazendo pessoas para matá-las e correm para se esconder enquanto o massacre continua. Nesse momento, um grupo de moradores armados abre fogo contra os soldados, iniciando um tiroteio que rapidamente termina quando uma aeronave os mata todos de cima.
No prédio do apartamento, o soldado de antes encontra seus companheiros mortos. Ele imediatamente sai e continua seguindo o rastreador em sua arma. De volta à família, eles correm por áreas escuras até chegarem ao túnel. Peter vai primeiro para abrir, depois Alice manda Hannah, que desce rapidamente. Em seguida, é a vez de Lucy, que congela ao ver uma aeronave se aproximando. Alice pula para pegá-la e começa a correr em direção ao túnel, enquanto a aeronave abre fogo. A família entra bem a tempo da explosão atingir a entrada e mais destroços caem. As luzes de emergência ainda estão funcionando, e Alice descobre que tem um ferimento grave no abdômen. Peter a ajuda a andar, mas depois de alguns momentos vagando pelos túneis, Alice está muito fraca para continuar, e Peter a coloca no chão para que ela possa descansar. Nesse momento, o soldado de antes aparece e Lucy avisa Peter a tempo para que ele possa se defender do ataque. Outra luta começa, e na luta Peter quebra um cano, enchendo o túnel de fumaça. Peter continua atirando, mesmo sem conseguir ver o soldado, que de repente salta da fumaça para atacar novamente. Enquanto o soldado tenta recuperar sua arma, Peter pega um tijolo e começa a espancar o cara com ele até quebrar o capacete. Então, Peter exige saber por que eles estão atacando. Então, o soldado tira o capacete e todos ficam chocados ao ver um jovem humano chamado Miles, que se recusa a responder a qualquer pergunta. De repente, as meninas choram porque Alice desmaiou. Então, Peter aponta a arma para Miles e o obriga a carregar sua esposa. Eventualmente, eles chegam à fábrica e Peter usa a senha no cadeado, mas ele não abre. Peter começa a bater na porta até que ela finalmente se abre e David aparece com um grupo de guardas. Eles imediatamente colocam Alice em uma maca e o soldado é preso. Uma vez dentro, o médico continua eletrocutando Alice para obter um diagnóstico, fazendo seu corpo inteiro tremer repetidamente. Peter entra em pânico, mas todos o seguram, dizendo que é um método de diagnóstico normal. Quando Peter aponta que parece que David estava preparado para isso, David explica que a invasão era esperada há muitos anos. Enquanto o teto treme sob o ataque dos invasores, David ordena que seus homens matem Miles. O médico diz que não há nada que ele possa fazer por Alice, então Miles de repente grita que pode ajudar. A princípio, Peter pensa que o cara está mentindo para ser poupado, mas ele olha para sua esposa morrendo e está desesperado o suficiente para deixá-lo tentar. O abrigo continua tremendo e David anuncia uma evacuação, mencionando que tem transporte em um túnel inferior. Peter diz às suas filhas para irem com David enquanto ele ajuda a mãe delas. Depois, Peter e Miles levam Alice para outra sala, e Miles começa a cortar Alice sem nenhuma gentileza, o que deixa Peter com raiva novamente. Miles abre a pele de Alice e revela um monte de peças mecânicas com a bala presa nelas. Peter entra em pânico e Miles percebe que ele não sabe o que eles realmente são. Ele explica que Alice precisa de uma fonte de energia alternativa e Peter pode fornecê-la. Então ele lhe dá instruções sobre como acessar a si mesmo. Peter usa uma faca e fica chocado por não sentir nenhuma dor ao abrir sua pele, revelando que ele também tem peças mecânicas e órgãos artificiais. Miles o avisa que, se isso não funcionar, ambos morrerão, mas Peter diz para ele fazer isso de qualquer maneira. Quando Miles conecta Peter a Alice, Peter desmaia e vê as visões novamente. Acontece que elas não preveem o futuro, são na verdade memórias do passado. Peter e Alice são robôs de IA conhecidos como sintéticos, que costumavam trabalhar como zeladores e não eram bem tratados por seus chefes. Os humanos criaram todos os sintéticos para servi-los, mas seus números estavam aumentando e as pessoas começaram a discutir se os sintéticos também mereciam direitos. Protestos tomaram as ruas, alegando que os sintéticos estavam roubando seus empregos e que a Terra era para os humanos. Porém, a humanidade se cansou dos sintéticos e começou uma guerra contra eles, abrindo fogo em uma tarde normal para matá-los todos. Peter se escondeu com Alice, e quando um humano quase os encontrou, Peter rapidamente o nocauteou. Então, ele pegou sua arma e atirou em mais soldados humanos que se aproximavam. O primeiro humano acordou e tentou capturar Alice. Então Peter começou a espancá-lo até que ele estivesse realmente morto. Naquele momento, mais sintéticos apareceram e Peter lhes deu as armas dos soldados para que pudessem se defender. Como os sintéticos eram avançados e difíceis de matar, os humanos tiveram que desistir e deixaram a Terra para começar uma nova sociedade em Marte. Na cidade, um grupo de sintéticos patrulhava as ruas para verificar os danos, revelando que todos os colegas de trabalho e vizinhos de Peter também eram artificiais. David tinha certeza de que os humanos voltariam para mais, e começou a preparar a fábrica como uma base para o futuro. Perto dali, Alice encontrou Lucy e Hannah chorando por seus pais mortos. As meninas eram ambas sintéticas, que haviam sido adotadas por humanos. Hannah apontou uma arma para eles, mas o casal explicou que eles também eram sintéticos, e Peter a abraçou. Naquele dia, eles adotaram as meninas. Depois, os sintéticos começaram a reconstruir a cidade e viveram uma vida normal com os direitos que sempre quiseram. Alguns sintéticos queriam esquecer a guerra e a culpa de matar. Então, apagaram suas memórias para esquecer tudo, incluindo sua própria natureza. David e sua equipe mantiveram suas memórias para que pudessem proteger todos no futuro.
Às vezes, os sintéticos recuperavam vislumbres de suas memórias, então eram enviados para a clínica para apagá-las novamente. No presente, Peter acorda e percebe a conexão, descobrindo que Alice sobreviveu. Ele se pergunta por que Miles está ajudando-os, então o cara explica que a guerra aconteceu na geração de seu avô muitos anos atrás. Em Marte, ele havia aprendido que os sintéticos eram criaturas horríveis que adoravam matar. Mas, quando ele pousou na Terra, ficou chocado ao ver famílias normais apenas tentando viver suas vidas. Nesse momento, Alice acorda e, por causa da conexão, ela também recuperou suas memórias. Enquanto isso, todos os sobreviventes estão passando pelo outro túnel e encontram um trem esperando por eles. No entanto, Lucy se recusa a sair sem seus pais e Hannah se senta com ela para esperar. Na entrada principal, o teto quebra e os humanos abrem fogo contra os guardas sintéticos, que tentam o seu melhor para defender a fábrica enquanto são mortos um por um. De volta a Miles, ele fecha os ferimentos do casal e os deixa ir, recusando-se a lutar. Peter e Alice se movem cuidadosamente pela fábrica, se escondendo onde podem, enquanto observam os humanos e os sintéticos se matando em um rastro interminável de violência. Alice encontra uma arma e também abre fogo, fornecendo cobertura para Peter, que corre para pegar o macaco de Lucy e se esconde para abrir fogo também. No andar de baixo, David traz os últimos sobreviventes e fecha a porta, fazendo as irmãs protestarem. Sentindo-se mal, David a abre novamente. As irmãs não querem entrar no trem, então David e seus homens têm que levá-las à força. Assim que tem uma abertura, Peter e Alice descem o túnel e os soldados os seguem. O casal tranca a porta atrás deles e começa a correr, percebendo que o trem está partindo sem eles. Felizmente, o motorista ouve seus gritos e para o veículo, permitindo que as irmãs se reúnam com seus pais. Nesse momento, os soldados explodem a porta. Então, David abre fogo, ganhando tempo suficiente para ele e a família entrarem no trem. O transporte decola e os sintéticos locais finalmente conseguem escapar. Uma arma na extremidade do trem continua atirando para impedir que os soldados o sigam, e um portão se fecha depois que eles passam. Algum tempo depois, o trem atravessa uma ponte sobre o mar, e essa ponte é destruída após a passagem deles para que ninguém saiba a localização onde os sintéticos começarão uma nova vida. Terminando assim A Extinção, um filme de ficção científica e ação de 2018, disponível para assistir na Netflix. Esse foi mais um vídeo do canal Filmes para Maratonar. Eu espero você no próximo vídeo. Valeu, falou. É nóis!